Opa, estou ao vivo aqui. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Oi, Solange, oi, Cá, tudo bem? Oi, gente, vocês estão me vendo e ouvindo bem? Preciso, acho que de um feedback para eu saber que começar. Vai me falando aí, tá bom? Ed, que saudade! Quanto tempo! Que bom te ver aqui, Ju. Que bom também te ver aqui. Ai, que beleza. Tá ouvindo bem, gente? Vamos lá, nossa. Gabi, tudo bem? Ó, a primeira live que eu tô fazendo sozinha. Tava aqui meio nervosa, meio empolgada. Mas tô super feliz de vir aqui pra falar com vocês de um assunto muito polêmico na astrologia. Ai, que saudade, Ed! Lindona. Oi, Ju, oi, Gabi, tá vendo todo mundo entrar? Devashishi, hello, how are you? Oh, que legal, gente. Bom, ai, nossa, cabelo. Tanta gente aqui, obrigada por todo mundo estar participando. Preparei uma coisa muito especial para vocês hoje, fiz até um roteirinho. Vou começar falando do nosso... A Ju, pois vem aí o símbolo, né? Desse nosso planeta Saturno, do universo fantástico da astrologia. Já vou começando aqui, enquanto isso vou esquentando, falando um pouco da astrologia, o que é isso, enquanto o pessoal vem chegando, tá? Que é essa astrologia então, né? A Gabi tá aqui também. A astrologia é uma área de conhecimento milenar, com mais de 6.000 anos aí. E aí vim estudando ela, tenho tempo e tô aqui para compartilhando meus conhecimentos para vocês, né? Então, ela surgiu lá na Suméria, bem antigamente, até mesmo antes de chegar ali na Grécia, onde a gente conhece essas mitologias, né? E desde desses 6.000 anos atrás, o pessoal vem estudando os céus. Obrigada, Gabi. Gente, às vezes eu me distraio, tá bom? Então eu vou meio focando aqui, lendo os comentários que vocês deixarem, mas vou seguindo um fluxo. E essa astrologia milenar, né, desde lá atrás, todos os povos vieram evoluindo ali, observando o céu e observando como suas vidas vinham se comportando. A astrologia ela é baseada muito na filosofia hermética, né? Se alguém já ouviu falar de Hermes Trismegisto, então ela é baseada muito nesse conhecimento. E eu vou usar um dos princípios, né, do hermetismo aqui para explicar um pouquinho da astrologia, que eu gosto muito e talvez fique mais prático aqui, né? A gente pode aprofundar nesse princípio depois, que aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo, né? E durante muitos anos, milênios de anos, a gente vem acompanhando os céus, né? Então, tudo que está acontecendo lá nos céus reflete o que está acontecendo aqui embaixo. E é nisso, essa é a base do conhecimento da astrologia, né? Quando a gente começa a observar o céu, a gente começa a observar alguns padrões de comportamentos aqui na Terra também. E esse é o principal ponto da astrologia. E durante milênios, né? Então, há mais ou menos, aproximadamente, né, 6.000 anos atrás, esse conhecimento vem sendo passado de civilizações em civilizações, e a gente vai observando que, de acordo com o movimento dos planetas, com a dança entre eles lá, a relação entre eles, algumas coisas vão acontecendo aqui na Terra. E é por esse meio observacional, experimental, ali, bem empírico, que a gente traz os conceitos da astrologia e aplica na nossa vida do dia a dia. E por isso, é uma ótima ferramenta para um autoconhecimento, para a gente entender como a gente funciona aqui, né? Já ouvi muita gente falar assim, a gente é jogado nessa terra sem um manual de instrução. Eu falo, opa, peraí, a gente tem um manual de instrução, nosso manual de instrução é o nosso mapa natal. Pensa, a gente... eu vou fazer uma comparação, mas assim, é como se a gente fosse uma máquina de lavar e ela vem com o manual de instrução. A gente começa a usar a máquina sem ler o manual. Na hora que ela quebra, é a hora que a gente vai olhar pro manual e falar, peraí, como é que conserta isso daqui, né? Não tô reduzindo a gente a uma máquina de lavar, mas o nosso comportamento é mais ou menos assim. A gente vem e começa a viver. Na hora que dá uns perrengues, é a hora que a gente para e vai procurar o nosso manual de instruções. Cadê? E hoje, né, dando toda essa introdução do que é o conhecimento da astrologia, né, as oportunidades que traz, e aos pouquinhos aqui no Instagram vou trazendo mais conteúdo para vocês, vou preparando aos poucos, vai acompanhando aí. Eu vim falar do retorno de Saturno, tão famigerado retorno de Saturno.
Talvez vocês só devem ter ouvido falar, se você joga alguma coisa na internet e vê alguém falar, sempre tem um terror muito grande acerca do retorno de Saturno. E hoje eu vim desmistificar um pouquinho e passar qual que é a mensagem que Saturno que traz pra gente, né? Que esse planetinha ele vem falar pra gente aqui na Terra, né? Que tipo de energia ele movimenta internamente na gente. E vamos começar. O Saturno, quando a gente olha todo o nosso sistema planetário, aliás, vou fazer só um parênteses antes de eu começar. Por favor, quem tiver alguma dúvida, escreve, comenta ou manda perguntinha, porque a perguntinha só eu vejo, aí eu leio a pergunta e respondo aqui, tá? Se vocês não quiserem colocar no chat. Mas interage comigo aí, não me deixa falando sozinha não. Vai mandando as perguntas, vai mandando as dúvidas. Se eu não conseguir responder durante a live, eu respondo depois no direct pra vocês, tá bom? Então, na hora que a gente olha o nosso sistema solar e a gente vê lá Saturno. Saturno é aquele planetinha com... Ele tem 4 anéis, né, em volta dele ali. Na hora que a gente vê aquele planetinha bonitão lá, com os anéis, né? E ele é o último planeta visível a olho nu no céu. Depois dele vem Urano, Netuno e Plutão, né? Que são só vistos com aparelhos. Mas a olho nu, né? Saturno é o último planeta visível. Ali ele já conta um pouquinho pra gente qual que é a função dele. No céu ali ele já fala um pouco pra gente sobre os limites. Quais são as nossas limitações, né? Até onde a gente consegue enxergar ali. E ele tem uma importância fenomenal que a partir do momento que você pega essa chave de Saturno, você dá uma virada na sua vida e você começa a entender você num contexto do todo, tá? Saturno, ele demora para dar a volta no Sol, o movimento de translação dele, 29 anos e 166 dias. Então, por isso que a gente fala que o nosso primeiro de retorno de Saturno é ali com 29 anos, né? Por volta dos 29 anos até os 30 anos. Depende do mapa de cada pessoa, né? Como ele tá completando aquela volta no Sol. Então, quando você tem 28 anos de idade, você já vai começando a sentir um pouco das energias que Saturno vai trazendo para sua vida. É um momento de muita transformação na forma como você se enxerga nesse mundo aqui também, né? E ele estando, eu vou falar um pouquinho do simbolismo dele, que é bem importante pra gente entender como é que vai ser essa função dele aqui, tá? No sistema solar, então, nos fala ali do limite, o último planeta visível ao olho nu. Demorando ali 29 dias, né? E Saturno, ele tem isso, quando ele faz esse retorno, o que significa? Ele volta à mesma posição que ele se encontrava no momento do seu nascimento. Então, ele tá voltando naquela posição do seu mapa, e ali um Saturno, né, nesse ciclo planetário, ele tá conjunto ao Saturno do seu mapa natal. Significa que eles estão alinhados. E ali ele ganha uma força maior, né? Uma força maior que vem dentro de você. Primeira pergunta, dá para ignorar esse movimento? Dá, mas a gente vai entender mais tarde o que acontece se a gente ignorar esse movimento, tá? Eu desenhei aqui para vocês o símbolo de Saturno, olha. Quando vocês olharem, peraí, não sei se vai dar pra ver, aí, vocês estão conseguindo ver? Esse aqui é o símbolozinho de Saturno, quando você vê ele no mapa natal, e a astrologia trabalha muito com simbologia, tá? E na hora que a gente vê, tá vendo que tem meio uma cruz e uma curvinha aqui? Olha aqui. Tem uma lua e uma cruz aqui, né? A astrologia é muito simbólica. O que significa isso, então? Aqui a gente tem o nosso inconsciente lunar, é o nosso inconsciente pessoal, né? E aqui a gente tem a cruz. A simbologia da cruz representa a matéria. Então, a função desse rapazinho aqui é literalmente trazer o nosso inconsciente pessoal para a matéria. Ele concretiza as coisas que vai lá dentro do nosso coração, que é o que nos motiva, o que nos nutre, onde a gente se sente bem conosco mesmo. E ele é o planeta que nos permite essa concretização de coisas e realização de coisas aqui nesta vida na Terra. Ele pode ser literalmente o nosso concretizador de sonhos. Porém, para ele fazer essa realização dos sonhos de tudo que tá ali, olha, no nosso inconsciente lunar e trazer aqui para a matéria, o que ele vai te pedir? Ele vai te pedir um certo trabalho. Você vai precisar desenvolver um certo compromisso com o que você realmente quer, com aquilo que realmente te nutre, para você concretizar isso aqui na vida. Vai respondendo aí para mim se faz sentido o que eu tô falando até agora, essa introdução. Oi, gente. Oi, Adriele, que veio pela Ana, bonitinho. Ana Paula, lindona. Ju, é isso aí mesmo.
Vai interagindo aí comigo, tá? Se tá fazendo sentido isso. Então, quando a gente fala de um retorno de Saturno, né? Então, ali por volta dos 29 anos, considera ali 28 até 30. O meu retorno de Saturno, por exemplo, foi quando eu tinha 30 anos de idade. Então, nesse justamente momento, o Saturno, ele conjunto com o seu Saturno natal, ele vai trazer as possibilidades de você concretizar alguns sonhos. E para isso, ele exige aquela palavra que a gente adora pronunciar, responsabilidade. O que é responsabilidade? Vamos explorar um pouco esse conceito? Você já pensou na palavra responsabilidade não como um fardo, como algo pesado? Porque normalmente quando a gente fala que você tem que assumir um lugar responsável, muitas das vezes a gente fala aquele lugar de fardo, de peso. E a responsabilidade, ela não traz esse peso. A responsabilidade, ela vai falar sobre a sua capacidade de responder a algo. E aí é onde a gente é pego pelo ego. Por que eu falo isso? Se alguma coisa acontece e eu sou capaz de responder aquela alguma coisa, né? Sem alterar ou culpar tudo ao meu redor, ali, então, eu tenho um senso de responsabilidade. E quando alguma coisa acontece comigo e eu reajo de uma maneira extremamente infantil e imatura, ali não está minha responsabilidade. Por isso que traz esse peso, esse fardo. Então, eu só assumo o lugar de responsável como quando eu sou capaz de responder alguma coisa. Eu vou dar um exemplo para ficar mais prático. Por exemplo, você assumir para você mesmo, olha, eu reajo com uma certa arrogância quando as pessoas gritam comigo. E por que você reage desse jeito? Você às vezes não é capaz de responder àquela intenção que a outra pessoa está colocando em você, entendeu? Então é esse senso de maturidade para assumir ali. Isso é só um pouquinho do conceito da palavra responsabilidade. Se vamos ver, algo tá indo muito mal ali na sua vida, você tá tendo algum problema no trabalho, por exemplo, você é capaz de responder aquela situação? E cabe a nós estarmos no lugar ali destituído de ego e falar, neste momento eu não consigo, eu não sou capaz de responder ali. Então Saturno, ele vem trazer essa mensagem, ele vem trazer o aprendizado. Ele traz um lugar ali de ele é um mestre na nossa vida, ele é literalmente um mestre, é um professor. Só que é aquele professor que ele não vai te dar o peixe, ele vai te ensinar a pescar. E então ele vai te trazer situações que ele vai te testar ali na sua capacidade de responder até que você tenha aprendido a lidar melhor com aquela situação. Então a mensagem dele é o seguinte, o quanto você é capaz de perseverar, o quanto você é capaz de dedicar-se a isso e o quanto você é capaz de ter disciplina em relação a esse assunto. Que a gente pode muito bem empinar a carroça, jogar tudo pro alto e falar, não vou lidar com isso. Mas aí depois, o que acontece? A conta vem. E é literalmente isso que Saturno vem trazer. Ele fala muito de um momento de colheita. Então, se você não está obtendo os resultados agora, tudo isso que você está obtendo, você não está gostando dos seus resultados, então é hora de pensar o que você está plantando, o que se plantou. Porque lembra dessa forma dele aqui, olha, lá o inconsciente lunar trazendo para a matéria, e essa forma inclusive da lua ali de foice, ele é aquela foice que passa vindo, fazendo toda aquela colheita. Ele joga as canas de açúcar ali naquele carrinho e fala assim, ó, tá aqui suas canas. Você fala, mas essas canas estão tudo podres. Tá aqui, eu só trouxe que você plantou, né? Então ele traz esse senso. Por isso que ele é considerado assim, às vezes ele é o terror de algumas pessoas. Porque muitas pessoas não estão gostando da colheita que elas estão plantando. E aí a responsabilidade é de quem? Como que você é capaz de responder a isso? Além desse chamado de responsabilidade, na hora que o Saturno volta no seu mapa natal, então ali por volta dos seus 29, 30 anos, o que é a mensagem dele principalmente? Ele te traz um chamado para a vida adulta. Você não é adolescente mais, você passou daquela fase entre adolescência, juventude e adulto que a gente não sabe muito bem onde a gente tá. A gente tá ali, sair da casa dos pais, não sair da casa dos pais, assumir minhas contas, não assumir minhas contas. Você tá aprendendo ali aquela vida adulta. E ali com uns 29, 30 anos, ele te chama pra vida adulta. E aí ele te fala, e aí? Você amadureceu nessa época em tudo que você aproveitou? Né? Já vou ler as perguntas aqui, eu já respondo, tá? E aí, nesses ciclos de Saturno, eles se refletem aqui. Você sabe quando começa o primeiro ciclo de Saturno? Que ele vem trazer tudo isso aqui para a matéria?
No momento do nascimento, na hora que você corta o cordão umbilical. Cortei o cordão umbilical, é o primeiro momento ali de Saturno, olha. Você está literalmente aqui, é você da sua vida, na matéria, aqui vivendo. É o seu momento de independência física, né? Então, ali é só você, o ser humano. Não é você e sua mãe mais ligados. Cortei o cordão umbilical. Cortei o cordão umbilical com 0 anos de idade, lá vem os 29 anos de idade. Fala todo esse período que você passou, você aprendeu ali a vida adulta. E muitas vezes ninguém ensina a gente a ser adulto, né? Então a gente vai tendo experiências ao longo do tempo para estar nesse lugar de adulto. Na hora que você chega na vida adulta, a mensagem de Saturno é simples, é aquela maturidade. O quanto você conseguiu adquirir maturidade para lidar com todas as suas questões agora. Ele vai te pedir um certo amadurecimento nessa vida também. Ele te fala, você não tá lá naquele adolescente mais, né? Não tem mais a adolescência tardia para você viver. Então, o que você tá fazendo aqui agora dessa vida adulta? Como que é ser adulto aqui? O adulto ele é capaz de responder pelos seus atos, pelas suas ações, pelas suas falas, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pela sua inter-relação com as pessoas. E aí ele te mostra assim, ó, pá, toda essa daqui foi a colheita desse tempo. E agora? E aí é esse momento que muita gente pode entrar em um certo sofrimento, né? Então a Ana me perguntou, a Gabi me perguntou aqui, né? Esse período pode ter mais crise de ansiedade? Sim, se talvez você não esteja sabendo lidar com muitas das coisas que tá vindo ali que você foi colhendo. Então, é muito essa... Vou voltar lá no símbolo, que o símbolo conta muito pra gente. O que estava lá no seu inconsciente pessoal que vinha te governando e que agora está concretizado na matéria? Você consegue ver tudo que você concretizou até agora. Então, tudo que tem aqui de resultado foram coisas que você mesmo manifestou nessa vida. E é de desesperar? Não. O que o Saturno vai te falar? Ele é um mestre, ele não é um carrasco. Ele não vai vir com uma chibata e falar, você fez isso para você se sentir culpado. Ele simplesmente vai te colocar num lugar de aprendizado. Só que é várias lições, uma atrás da outra, daquelas lições que a gente fala, agora eu posso dar aula. E na hora que você tem esse aprendizado que Saturno traz, você ganha uma força que ninguém tira de você mais. Então, essa força que você adquire através de desafios que você enfrentou nesse retorno de Saturno é um lugar seu. E é um lugar onde você pode, inclusive, dar aula sobre isso depois. Inclusive, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Vai perguntando aí se tem mais alguma pergunta, tá bom? Solange falou, confio muito em tudo de bom que Saturno pode trazer. Ele pode, porque ele é o planeta que é capaz de concretizar os nossos sonhos, tá? Olha, o Saturno caótico. Quando ele deu a volta nos meus 30, eu nem sabia disso. Isso é interessante. Volta lá quem já passou dos 30 anos e vê o que você enfrentou naquela época lá. Com o que você teve que lidar? Qual foi o desafio ali que você teve que lidar? E que você teve assim, olha, se eu passar por isso de novo, eu passo tranquila, porque eu não caio nessa mais. O meu Saturno deve estar dormindo, ele tá dormindo. Não, ele tá trabalhando lá, ó. Ele é o tempo. E aí, vamos lá. Isso tem a ver também com as decisões procrastinadas, Daiane? Completamente. Perfeita essa pergunta. Por quê? O Saturno, ele não vai falar, ele não vai te deixar num lugar de procrastinação, porque as coisas vão acontecer numa sequência que ele vai exigir de você ali um certo amadurecimento. Você pode até procrastinar, mas aí é aquele ladeira abaixo, é aquela pessoa que ela não tá acordando pra vida. Você pode ignorar o recado. Não recomendo. Por quê? Saturno, ele é o senhor do tempo. Ele fala sobre um lugar de paciência. Então, você pode até ignorar aquele recado, passar por aquele turbilhão, não adquirir nada daquele aprendizado que esse momento veio trazer, né? Aquela riqueza ali. Só que aí ele vai voltar de novo. Ele vai dar mais uma volta ali. E nos seus 58 até os 60 anos de idade, ele vai trazer a nova colheita. E aí? Ele é o senhor do tempo no sentido que ele vai vir te perguntar assim... E aí, o que foi feito com o tempo que lhe foi concedido aqui? É exatamente isso. Na mitologia grega, vocês querem que eu conte um pouquinho da mitologia, da história ali da primeira função de Saturno? Me responde aí que eu já entro na história da mitologia, tá? E uma das coisas, né? Eu vou só beber uma água aqui. O Saturno, ele pode trazer muito crises de realidade.
Então, é muito assim, é o que tá escancarado na sua cara. Não tem como fugir ali do que tá escancarado na sua cara. Então, ele vem, esfrega ali nas suas fuças, e aí você tem que fazer algo com relação àquilo, se você quer melhorar, se você quer adquirir mais coisas, se você quer ter mais resultados disso, tá? Na mitologia do caos, vou contar um pouquinho da história, né? Do caos, né? Surgiu ali Gaia, que era a Terra, e a Terra criou Urano, que era o céu, né? E ali Gaia e Urano tiveram um relacionamento, e aí Urano veio e choveu na Terra, né? Fertilizou aquela Terra. Daquela fertilização veio alguns filhos, veio 6 titãs e as 6 titânidas, que foram os filhos de Gaia e Urano. Saturno era Cronos. Cronos era um dos titãs, né? Filhos de Gaia e de Urano. E aí, depois de ter chovido na Terra, Urano, ele se distanciou da Terra, foi para lá para recuperar sua força de criatividade e recuperar toda a sua energia. Gaia ficou ali cuidando de todos os seus filhos, dando aquele suporte materno ali para todos esses titãs e titânidas. Veio uma segunda vez Urano e choveu na Terra de novo. Se encheu de criatividade e veio e choveu na Terra de novo, fertilizando a Terra, né, Gaia? Só que ele chegou e Gaia estava um pouco cansada, porque ela ficou sozinha ali cuidando desses filhos, né? Foi dando aquela depressão pós-parto ali, só ela e os filhos. E nessa segunda vez que Urano veio e fertilizou a Terra, né? Choveu na Terra, Gaia deu luz aos filhos da tristeza, né? Então ela teve filhos ali chamados filhos da tristeza, porque ela estava vivendo esse momento muito depressivo. Urano afastou-se novamente, se encheu de criatividade e uma terceira vez ele veio e choveu em Gaia. Nessa terceira vez, Gaia já estava por aqui, porque cuidou dos primeiros filhos sozinha, nasceram os filhos da tristeza, eles eram pequenos monstrinhos filhos da tristeza, né, dessa segunda vez, e ela estava enlouquecida com aquele furdunço, e veio da terceira vez, depois que Urano fertilizou Gaia ali, nasceram os filhos da revolta. E os filhos da revolta foram os vários monstrinhos que causavam destruição ali em tudo aquilo que Gaia tinha. Gaia, não contente com aquela situação, pede ajuda para Cronos, um dos seus primeiros filhos lá de titãs, né, que é Saturno. Fala assim: Cronos, eu não aguento mais, faz alguma coisa em relação ao seu pai. Cronos vem com uma foice e castra Urano. Quando ele castra Urano, né, ele toma todo o seu reino. Urano não morre porque ele é imortal, ele é um deus, mas o que morre é toda a sua criatividade, toda aquela sua força. E dali, Cronos cria também o Tártaro. No Tártaro, ele coloca os seus irmãos, né, aqueles monstrinhos, para eles deixarem de causar destruição em Gaia, e manda todo mundo pro Tártaro, que é o reino subterrâneo ali, né? Então manda todos esses monstrinhos para o Tártaro e deixa-os presos lá. E dizem que depois disso se deu início à Era de Ouro, né, em Gaia, porque encontrou ordem. Cronos veio e colocou essa ordem. Então a mitologia explica muito pra gente, dando um resuminho assim da mitologia, né? Explica pra gente, então, tudo aquilo que está na superfície pode ser ordenado, pode ser disciplinado e pode ser estruturado, né? Exceto aquilo que está por baixo da superfície, que são aqueles monstrinhos lá desgovernados. E Cronos, ele tem esse simbolismo, né? Então, Cronos, que é Saturno, pode dar essa impressão de castração. Então, talvez onde Saturno passa no seu mapa natal, você pode sentir essa sensação de restrição, de castração, de limitação, inclusive medo nessa parte onde ele passa nesse seu mapa, né? E por que essa castração? Quando a gente tira essa história da mitologia, né, ele vem para colocar ordem. O Cronos é o senhor do tempo, ele fala daquele tempo sequencial que a gente tem, aquele tempo que a gente se organiza aqui. Eu costumo falar muito, que é uma coisa que eu olho e eu fico me questionando muito. Por exemplo, Saturno é aquela pessoa que pinta faixa de pedestre na rua. Imagina se não tivesse uma faixa de pedestre pintada na rua. Os carros iam parar para o pedestre passar? Onde o pedestre atravessaria? Então a gente precisa de alguma
limitação, a gente precisa às vezes de regras, a gente precisa dessa ordem para todo mundo conviver nessa sociedade. E Saturno faz isso ser possível, né? Então é uma das funções assim em geral. Então por isso é o último planeta visível a olho nu, falando nas nossas limitações ali e falando aqui onde que a gente precisa desse certo limite, dessa disciplina. Ele é aquele cara que vai falar pra gente seguir as regras. Fala, você convive numa sociedade. Nesta sociedade possuímos regras. E essas regras precisam ser seguidas pra gente ter uma convivência boa, pra gente estar em ordem, né? E então, muito tempo, né? Antigamente ele era chamado de um planeta maléfico pelos antigos, né? Mas o que é esse maléfico? É porque ele fala desse lugar que muita gente não quer seguir, muita gente não quer se encaixar ali enquanto a gente está em sociedade. Só que Saturno ele fala de uns nãos que a gente precisa escutar também. Então nem sempre é tudo do jeito que a gente quer, né? E eu acho que isso a gente vem aprendendo muito. Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês, beber uma água enquanto vocês vão me perguntando mais coisa, tá? Ai, muito interessante, gosto da mitologia. A mitologia, eu tenho uma professora minha que fala assim, a mitologia ela fala de histórias que nunca aconteceram, mas que não param de acontecer. E eu acho isso fantástico, porque são coisas que, teoricamente, não quem sou eu pra dizer, né? Nunca aconteceram, mas que a gente vê essa dinâmica sempre na nossa vida. Tiro, porrada e bomba com tanta informação. Ai, a astrologia é fantástica. Estou bem nessa fase, a sensação é de se não tomar a decisão que precisa, você vai continuar sofrendo. Daiane, é exatamente isso. Não tem muito como fugir de Saturno, não. Senão, o que você vai colher? E às vezes a gente não gosta de ficar chafurdando na lama ali, né? Tem hora que a gente quer sair daquele lugar. Podemos interpretar como a revolta e a tristeza causam danos a nós, matando nossa criatividade e poder de expansão. Também. A mitologia vai falar sobre isso, né? Como que... por não ter tido esse apoio, né, Gaia ali na mitologia, não ter tido o apoio de Urano, tem os filhos de revolta, da tristeza, e são aqueles monstrinhos que vêm dominar nossa mente, às vezes. A família toda tem um gene diferenciado, né? Falando, vou olhar agora em onde tá Urano. Eu nem sabia que Saturno era esse rapaz todo. Jesus valeu. Retorno de Saturno é o novo Mercúrio retrógrado. Sensacional. Olha, o Mercúrio retrógrado eu já desmistifiquei um pouquinho aqui, hein? A gente acha ruim, mas é um período de revisão muito bom. A gente precisa de pausas às vezes, né? Desacelerar. Mas, voltando a Saturno, então. Primeiro retorno de Saturno, ali nos seus 30 anos, ele vai te trazer esse pedido, então, de responsabilidade. Falar, vai, você é adulta agora. E aí, o que você tá decidindo fazer? É o que alguém lá atrás falou, acho que foi a Daiane, a gente precisa tomar decisões. E o que é ser adulto, gente? O que diferencia um adulto de uma criança? O que vocês me falam aí? Como que a gente fala, não, esse aqui é adulto, esse aqui é criança? Como que a gente diferencia isso? Essa é uma pergunta básica, né? Você sabe, o lugar de adulto é aquele lugar onde você faz escolhas. É onde você tem poder de escolhas. É onde você tem o poder de tomar decisões e arcar com os resultados das suas decisões. Se você toma decisões, mas não arca com o resultado das suas decisões, você está no lugar de criança ainda. Então, o adulto é literalmente esse lugar de tomar decisões, de ter maturidade e responsabilidade. Exatamente isso. E esse convite de Saturno. Então, ele traz isso daí, ele traz um amadurecimento incrível e com isso vem uma força extraordinária dentro de você. Seguindo um pouquinho, o Saturno ele vai passar pelas casas astrológicas. Então, voltando lá na mandala, né? Naquela mandala do nosso mapa natal, a gente tem 12 casas astrológicas. E o posicionamento dele dentro das casas é a área onde a gente vai estar vivenciando esse chamado de Saturno, que vai nos falar sobre onde a gente pode encontrar limitação, onde a gente pode ter medos, onde a gente pode sentir ter uma sensação de cobrança, onde a gente pode encontrar algumas restrições, e é justamente ali que a gente deve trabalhar com essa responsabilidade e maturidade para construir uma estrutura sólida e conseguir os nossos resultados ali, concretizar esses nossos sonhos, tá? E daí a gente fala, a gente ainda fica querendo dar birra, né? Quem dá birra é criança. Então não é um lugar de adulto ainda, né? E é justamente esse chamado, né? O de Saturno. A Gabi perguntou que quando Saturno tá retrógrado é pior.
Eu vou fazer um parênteses, eu não vou entrar no retrógrado hoje, mas tem um conceito que é muito da astrologia kármica, tá? Dos planetas retrógrados. Eu vou falar só simplesmente o que é a retrogradação, que isso é astronomia. A retrogradação é quando um planeta que está no movimento dele e ele tá dando sua volta no Sol, né? E naquele momento de retrogradação ele fica um pouco mais próximo ali da Terra e é uma impressão que a gente tem que ele tá andando para trás, naquele movimento de translação dele lá, né? Então dá essa impressão de que ele tá voltando para trás. E sempre esse momento de retrogradação ele vai nos falar de um período de revisão, tá? E tem outros significados que aí a astrologia kármica que vai explicar, mas eu não vou entrar nesse quesito agora, até porque eu não sou especialista de astrologia kármica, tá bom? Eu vou falar um pouquinho agora assim, Saturno, então na mandala astrológica das 12 casas que a gente tem, são áreas da nossa vida que vai estar sendo mexida. E são áreas que a gente vai sentir mais esse chamado para responsabilidade, tá? E é ali que a gente acha um poder fantástico, uma força enorme, quando a gente enfrenta esses assuntos com disciplina e seriedade, que é o que Saturno nos traz, tá? Em termos pessoais, o Saturno numa posição de algum signo, ele não vai falar tanto da gente, dos nossos padrões de comportamento, mas sim de padrões de comportamento de um grupo social. Então, por exemplo, eu nasci no ano de 88. Aquelas pessoas que nasceram no ano de 88, se não me engano, 87, 88, tem o Saturno no mesmo signo que o meu. Então, aquele grupo de pessoas vão ter o mesmo posicionamento de Saturno, né? Então, aquele grupo de pessoas estão assumindo mais com responsabilidade aquele padrão de comportamento daquele signo e desenvolvendo as melhores qualidades daquele signo também, tá? E bonitinha, Ed. Obrigada. E nas casas astrológicas, então, vai ser esse chamado para essas áreas de responsabilidade nossa. E a principal mensagem é: se dedique a esse assunto, tenha responsabilidade com isso, persevere. Saturno não é Cronos, o senhor do tempo, que dá essa sequência linear pra gente. Ele tem paciência, ele faz as coisas acontecerem, mas depende de você fazer acontecer. E nessas casas também vai ser uma caminhada um pouco solitária. É você por você mesmo, você fazendo por você mesmo, concretizando ali os seus sonhos. Não precisa ser sozinha, mas normalmente vai ser uma caminhada solitária, porque é só você com você mesmo. E vai te exigir um certo esforço. O que eu falo que é esse esforço? É aquele suor, é se lamentar e jogar no chão e falar, meu Deus! Não é isso. Mas é aquela dedicação. É aquilo, se você não faz, você não recebe. É o fazer por merecer. Ele fala muito dessa meritocracia, né? E é o seguinte, vamos supor assim, o Saturno ele pode funcionar como um auditor. Eu sou auditor, então aqui eu posso falar, né? Então, qual que é o objetivo de um auditor quando ele vai fazer auditoria? Eu, por exemplo, na área da saúde, quando eu fazia auditoria nas clínicas, né? Eu vou lá fazer a auditoria na clínica. O meu objetivo lá é ir lá e vasculhar os erros das clínicas e ser aquele carrasco e procurar ser aquele auditor que encontra falha em tudo e fala, hahaha, encontrei o seu defeito? Jamais. Essa não é a postura de um auditor. Um auditor, ele olha tudo aquilo que você tem e ele sabe ressaltar para você pontos que você pode melhorar e onde que você tem que dedicar ali para seguir as regras, para seguir as normas. Não teve um cara que já veio aí na Terra e falou assim, como que ele falou? Foi assim, não pense que eu vim destruir a lei ou os profetas, né? Eu não vim para anular, eu não vim para anular a lei, eu vim para cumpri-la. É muito saturnina essa frase. Teve um cara aí, Jesus, né, que veio e falou justamente essa frase, eu vim para cumprir a lei. Então, isso é uma frase extremamente saturnina. Fez, recebeu, não fez, cadê? É bem isso. Quem é da época aqui que assistiu o Chaves, né? É a hora que o seu Barriga vai lá cobrar, o senhor Barriga vai cobrar o seu Madruga o aluguel, os 14 meses de aluguel. Então ele sempre tá passando ali na porta cobrando o aluguel, você não pagou. Vou dar mais um exemplo da ação de Saturno, quando a gente ignora esse chamado, né? Vamos supor, você ganha uma certa quantia de dinheiro por ano e você não declarou o imposto de renda porque simplesmente você decidiu não declarar. E a gente sabe que a gente tem que declarar o imposto de renda. Passaram-se 5 anos que você não declarou o imposto de renda. E daí, chega lá, você cai naquela malha fina, nossa, ou você sonegou alguma coisa, né?
Tô exemplificando bem besta aqui, né? Você sonegou. E aí? Vai vir ali o pessoal, né? Vai vir o fiscal da Receita ali te cobrar. Olha, você deve isso aqui pra Receita. Você não declarou o seu imposto de renda e tudo mais, né? Não sei se é exatamente assim, tá, gente? Mas só exemplificando, você não declarou isso. E aí você fala, oh meu Deus do céu, coitadinho de mim. Não é. Você sabia que você tinha que declarar e você não declarou. Você optou por não fazer. E aí o Saturno, ele vem, ele te traz a conta. E ele falou, olha, tá aqui, ó, é R$500 mil que você tem que pagar, mais esses juros aqui. Ah, meu Deus, coitadinho de mim, o mundo é muito cruel comigo. Mas, gente, não é. Essa é a colheita. Tipo, então tá muito nessa posição. Então, todo mundo que coloca o Saturno nessa posição de malvadão demais, onde que você não tá cumprindo ali com o que você devia cumprir, né? Então, é onde ele vai te pedir disciplina. Eu vou falar um exemplo meu, antes de eu entrar aqui nas casas, né? O meu Saturno, meu retorno de Saturno, eu mudei muita coisa. Aí, ele me fez pensar muito sobre os meus limites pessoais. E o quanto eu ultrapassava os meus limites e eu permitia que pessoas ultrapassassem os meus limites também. Então eu me encontrava em uma situação muito ruim e que eu falava, oh meu Deus, as pessoas não fazem isso, mas eu também não colocaria, eu não colocava os meus limites, né? E ele me trouxe também uma mensagem muito grande assim, olha, a respeito de o que eu quero deixar para esse mundo, né? Como que eu quero criar novas coisas e de que forma eu quero deixar isso. E aí a água começou a bater na bunda, literalmente isso. E eu comecei a movimentar para o que eu queria deixar, porque a situação que eu me encontrava me incomodava. Eu não queria estar mais ali. E eu queria alguma mudança e o retorno de Saturno, na hora que ele entra nessa conjunção alinhadinho, ele justamente me levou para fazer essa mudança. A energia de Saturno é essa. Na hora que você faz esse movimento de dedicação e disciplina, o Saturno vem, põe a mão e ajuda você a estruturar, construir isso. Quando a gente está negando Saturno, é muito assim, quando vem aquela mensagem, é assim, é como se você tivesse comprado um terreno para iniciar uma obra, você contratou os pedreiros, você chegou lá no dia, os seus pedreiros estão atrasados, o céu tá nublado, na hora que os pedreiros chegam, começa a chover. É isso, negligenciei totalmente Saturno, não entendi a mensagem dele e não assumi ali aquela responsabilidade. Mas a partir do momento que a gente assume isso que o Saturno pede, então eu tô ali, comprei um terreno, eu vou iniciar a obra, os pedreiros, nossa, olha... Os pedreiros chegaram 7 horas da manhã, olhei pro céu, tá um sol, não tem uma nuvem no céu e ninguém rouba meus fios de cobre. Pronto, a obra vai, as coisas se constroem, mas você vai precisar construir, literalmente. Você vai juntar tijolinho por tijolinho lá. Ele é o senhor do tempo, então ele sabe o tempo que as coisas levam para acontecer, né? Não é o Plim, ele não é o operador de milagres, ele é o senhor do tempo. E aí você vai construindo tudo que você quer. Eu ia dar algum exemplo, mas fugiu aqui da cabeça, depois eu volto. E aí, quem tem o conhecimento, vou beber uma água e vocês respondem pra mim. Quem sabe onde tá Saturno no seu mapa, tem o conhecimento, sabe olhar alguma coisa? Eu vou falar um pouquinho de Saturno quando ele passa pelas nossas casas ali, como que ele funciona, né? O que ele vai pedir pra gente. Vocês falam aí, se vocês já sabem o posicionamento do seu Saturno. Lembrei do que eu ia falar antes de eu começar as casas, né? E eu lembro nessa época do meu retorno de Saturno, minha mãe me deu um conselho muito bom. Minha mãe tava aqui na live, não sei se ela ainda tá aí. E ela me deu um conselho muito bom, que foi a hora que eu entendi essa mensagem. E aí, ligando ali, fazendo o link com a astrologia, eu entendi completamente. E que eu sei que tava um dia que eu tava reclamando, né, do lugar que eu tava incomodada e tudo mais. A minha mãe virou pra mim e falou assim, você já ouviu aquela história do cachorro sentado no prego? Eu falei, mas nunca ouvi não. Ela falou, então, tava num posto um cachorro lá chorando lá no canto, né? E aí o moço parou num posto e perguntou pro rapaz lá, nossa, mas o que aconteceu com aquele cachorro que ele tá chorando lá? Aí o rapaz do posto respondeu, ele tá sentado num prego. Ele falou, mas por que ele não sai dali, né? Ele tá sentado num prego. Aí o moço só respondeu, não, tá doendo o suficiente pra ele chorar, mas não o suficiente pra ele levantar. E aí, na hora que eu tava reclamando disso, minha mãe veio com essa bomba pra mim, esse tapa na cara, né? Aí eu já entendi o recado. Uma expressão, né? Um conto extremamente saturnino também. Dói o necessário pra você chorar, mas não dói o suficiente pra você levantar, né? E aí? Então, Saturno nas casas astrológicas. A gente tem as 12 ali no mapa astral, né?
Quando ele passa na casa 1, você pode estar enfrentando uma situação de muito cansaço físico, seu corpo físico um pouco desgastado, uma sensação de cobrança com relação a coisas que você inicia, como que você inicia todas essas coisas na vida. E o que você ganha ali quando você ouve esse chamado de Saturno com disciplina, com seu corpo físico mesmo e com tudo aquilo que você quer iniciar na sua vida? Você ganha força, resistência e uma capacidade de realização das suas ambições extraordinária. Quando passa na casa 2, você pode sentir uma restrição em relação aos seus ganhos financeiros e até nos seus gastos ali. E também pode ser um momento que você pode tá questionando muito a sua vocação, principalmente, né? E o que você ganha ali com Saturno? O que é o aprendizado ali? Olha, você precisa assim, você sabe que tá ruim essa fase, então é o momento de você economizar dinheiro, guarda seu dinheiro, estrutura, não gasta com coisa que é supérflua para você, gasta com somente o que é importante, faça uma planilha dos seus gastos, né? Estruture ali, tenha visão de longo prazo dos seus investimentos, não negligencie suas vocações. Você tem uma vontade de fazer alguma coisa, estude para aquilo, persevere naquilo, que isso ao longo do tempo vai melhorando a sua capacidade de render, né, nos seus ganhos pessoais também. Na casa 3, você pode estar sentindo uma certa sensação de cobrança, cobrança não, mas uma certa limitação em relação à sua comunicação com o outro. Então, o que é o ganho ali? Você vai ganhar uma força de comunicação e expressão quando você assume com responsabilidade e seriedade com tudo que você comunica, as pessoas começam a te enxergar de forma mais séria, começam a levar mais sério tudo aquilo que você fala. Numa casa 4, você ganha uma força de amadurecimento muito rápido. Podem ser pessoas que precisam amadurecer muito cedo, então mesmo antes de chegar a essa fase adulta. E Saturno, nesse retorno de Saturno lá, talvez ele pode exigir um pouquinho mais de amadurecimento nessa fase da vida, assim, mais rápido do que a média, tá? E aí você ganha uma força, assim, uma solidez, um comprometimento com todos os seus propósitos de vida, de alma ali, todos os aprendizados que você tem para garantir uma solidez de tudo aquilo, para pôr um fluxo ali, né? Você tem, inclusive, uma capacidade extraordinária de viver e continuar vivendo e não desistir da vida. Um Saturno numa casa 5, você pode, às vezes, enfrentar uma certa limitação com relação aos seus relacionamentos afetivos, pode te dar muito questionamento acerca de ter filhos, não ter filhos, como que tá os projetos que você tá colocando no mundo. E ali, seguindo a mensagem de Saturno, você ganha totalmente essa força também para concretizar os seus projetos, para tratar com mais seriedade, não é qualquer coisa que você vai fazer. Então, tem muito senso de responsabilidade acerca dessas questões, principalmente responsabilidade afetiva. O Saturno numa casa 6, você pode sentir uma certa sensação de cobrança, seu corpo físico cobrando em relação à saúde. Então, pode vir desenvolvimento de algumas doenças ali, e o chamado é para você olhar para a sua rotina, para os seus hábitos, como estão os seus hábitos hoje e a sua saúde. Então, é o comprometimento com a sua saúde, o comprometimento com a sua rotina e com hábitos que fazem sentido para você, tá? No Saturno numa casa 7, é muita sensação de cobrança do outro, né? O outro traz muitas diretrizes para sua vida e ali pode te dar uma vontade de estruturar um relacionamento, consolidar um relacionamento, ou ele traz a mensagem também que o relacionamento que você tá hoje, o casamento, não tá tão bom. E aí, nessa época pode ter divórcio sim, no retorno de Saturno, porque você não vê esse certo comprometimento naquilo que você está vivenciando. Então te leva a um amadurecimento pessoal incrível e as suas relações começam a ficar melhores com o tempo, tá? Numa casa 8, é um posicionamento um pouco mais desafiador, mas você vai começar a ter muito mais destreza para lidar com o dinheiro do outro, né? Você pode sentir essa sensação de cobrança do outro em relação àquele dinheiro do outro, você valoriza muito todas as suas relações íntimas, pode ter que lidar com assuntos sobre morte, assuntos um pouco mais pesados ali, com uma profundidade de investigação, e também lidar com certos tabus. E se você se compromete, né, com disciplina ali nesses assuntos, você é capaz de trazer uma grande contribuição social em termos desses tabus, por exemplo.
Numa casa 9, você pode adotar até uma postura do São Tomé, eu falei hoje nos stories, né? De ver para crer o que está acontecendo ali. E vai te exigir muita dedicação nos seus estudos, né? Então talvez tenha um conhecimento ali que é mais específico, mais especialista, e você precisa se dedicar bastante naquele conhecimento para você ter frutos daquilo. Então talvez uma certa exaustão que você pode enfrentar neste período ali, mas que é um esforço para você colher os frutos do futuro ali, de tudo que você se dedicou, tá? E principalmente te chama para planejar o futuro e estruturar os seus a longo prazo, né? Quais são as suas metas a longo prazo? Um Saturno na casa 10 é um lugar que ele se sente bem também. Ele vai falar muito sobre uma carreira. Você pode ter alguma sensação de cobrança ou de restrição na sua carreira, mas assumindo ali com certa disciplina, perseverando naquele momento, você vai ter um crescimento, tendência ao sucesso, mas é um crescimento lento e consistente. Então, vou trabalhando degrau por degrau para chegar ao sucesso, e você pode, inclusive, mentorar outras pessoas depois do que você já passou com essa força de Saturno, como que as pessoas conquistam um status social ali. Numa casa 11, o Saturno, ele vai falar muito sobre... Você pode se sentir... pode expor ali algumas questões num grupo de amigos, pode identificar alguns amigos que não tão legais assim, da mesma forma, e traz uma sensação de cobrança. Qual que é a sua participação para a sociedade, né? O que você está entregando assim para o mundo, em termos dos seus ideais de vida, do coletivo? Te fala muito dessa sua relação com o coletivo, né? E essa sua responsabilidade ali. E nesse período também você pode ser aquela pessoa que o seu amigo vai te procurar, porque ele vê que você trata ali a amizade com uma forma mais de seriedade, tá? E numa casa 12, ele é um posicionamento que ele vai trazer uma pessoa extremamente resistente em termos de psique. É aquela pessoa que tem que se fortalecer muito mentalmente e pode trazer, inclusive, né, por ter passado por muitas talvez acontecimentos ali que ela precisou fortalecer toda essa parte mental sua. São pessoas que conseguem lidar muito mais com as questões sombrias, inclusive trabalhar nesses lugares mais sombrios, nas prisões, manicômios, a gente nem fala manicômio mais, né, gente? Pelo amor de Deus. Hospitais psiquiátricos, necrotérios, e lidar mais fácil com as situações difíceis porque já passou por essa experimentação. Então, falando bem rápido, eu tô olhando aqui porque tem um horário pra live, né? Até o horário que ela fica gravada, de 1 hora. Então, assim, cada casa que Saturno vai passando, cada lugar que ele vai passando, ele te traz uma força. E é uma força que ninguém tira de você. São tesouros ali que ninguém tira de você. Porém, para você ganhar isso, exige o seu comprometimento e a sua participação nisso. Você tem que ter essa participação, né? E ele pode testar muitas vezes sua persistência nesses assuntos, né? E se não tá bom ainda, se mudou algum tipo de comportamento e não tá bom ainda, começa a prestar atenção se é realmente aquele caminho para você, porque ali você pode ter muitas mudanças, né? Então, experiências de pessoas que já passaram pelo retorno de Saturno são assim, mudou a vida da água pro vinho. Por quê? Porque às vezes vem ali de tal forma alguns desafios e são coisas que não condiz com os valores daquela pessoa que ela muda. E é exatamente fenomenal essa energia de Saturno, porque ela te traz toda essa estrutura para você seguir o seu novo caminho, aquilo que é condizente com você. Mas todo aprendizado, aquela bagagem que você veio trazendo ali, continua com você e você pode aplicar em outras partes ainda. E lembrando sempre, o ciclo de Saturno, depois ele vem nos seus 58 até os 60 anos ali, né? E aí você vai ver de novo como é que tá essa colheita, né? Tudo que você fez. Então, tem 3 períodos importantes ali, muito da vida do ser humano. Nascimento. Cortou o cordão umbilical. É assim, você tá na sua individualidade física, você tá aqui no mundo. 30 anos, chamado para a vida adulta. É o seu lugar de amadurecimento. Você percorre tudo isso, velho, 58, 60 anos, aposentadoria. E agora, meu Deus, dediquei minha vida para tudo. O que eu vou trabalhar agora? Quem sou eu? Como que eu posso contribuir? Onde que esse retorno de Saturno tá passando aí na minha casa? O que tá acontecendo e como que você pode estruturar isso? E são grandes marcos, assim, importantes na vida de uma pessoa, porque é a nossa evolução humana, inclusive. E depois dos 60 ali, vai 88 a 90 anos, né? Então pode ser, inclusive, aquela conclusão da vida. Saturno como um senhor do tempo, né? Não sei se todos nós vamos chegar ali até os 90 anos para saber como foi. E aí, se eu não aproveitei
essa passagem de Saturno. Fique tranquila, os trânsitos no céu vão trazer ainda muitas chuvas de coisas assim pra gente ir aprendendo e a gente ir lidando com o tempo. Nunca é tarde para começar. E Saturno sendo Cronos, o senhor do tempo, ele nos fala desse lugar. Ele nos fala do lugar de paciência. Ele nos fala do lugar de consistência. As ações, cada passo que você traz no dia a dia. E é sempre assim. Que rumo que sua vida tá tomando? Essa é a pergunta. E a outra pergunta é, o que você fez com o tempo que lhe foi concedido aqui? Gente, olha, bastante coisa. Eu tô olhando aqui a hora, falta 10 minutinhos pra terminar a live. Manda pergunta aí se vocês tiverem pergunta, que ainda dá tempo de eu responder. Comenta aqui pra mim se fez sentido pra vocês, se não fez, se eu consegui colocar esse conhecimento de uma forma mais palatável, assim, da astrologia. Porque no fim, a astrologia a gente espelha nos astros e olha o que tá acontecendo na vida pessoal. E a gente vai fazendo esse caminho e vai ter essas contribuições aí, vendo o que tá acontecendo, né? E aí, fala pra mim se esse rapazinho aí, ele não é de lascar, né? Mas é bom, tem que aproveitar a energia saturnina. Gente, olha, mais uma vez, é por Saturno que a gente consegue concretizar os nossos sonhos, né? Não adianta a gente ficar lá no mundo da lua, não adianta. Não adianta a gente esperar por milagre. É Saturno que vem e ara o chão pra gente, ara a terra ali. Saturno, ele chega com os pedreiros no dia de sol, sem chuva, não tem uma nuvem e ninguém roubou seus fios de cobre. Gente, isso é maravilhoso. Tá ali o terreno para vocês conseguirem plantar tudo que quiser e com certeza a colheita vai ser melhor conforme o melhor que vocês plantarem, tá? Obrigada pelos esses comentários, eu tô começando a ver tudo agora aqui. Ai, seus lindos! Trembão. Vou até os 90, hein, Lisa? Bom demais. Flávia, prova viva de Saturno, do retorno de Saturno. Solange, passou, mas nunca é tarde, viu? Sempre é tempo. Gabi, lindona. Ai, que legal. Gente, vai ficar gravada. Vou gravar assim que eu concluir aqui com vocês, tá? Vou deixar gravada aqui no Instagram. Vocês podem assistir a qualquer momento, com certeza, tá? Ai, sim, que linda. Ai, que beleza, Gabi. Manhã vai passar pelo retorno de Saturno. Oh, muito importante, viu? E é um período de grande reflexão, né? Na vida de alguém. É tipo assim, sua mãe é mãe, né? Ela não tem que cuidar mais de você, não tem mais o trabalho, e agora o que é da vida? Muitas reflexões aí, muitas coisas boas que o Saturno vai trazer. Qual que é a modalidade que você tá fazendo comigo? Modalidade do quê, Flávia? Não entendi. Ai, Ana, beleza, obrigada. Ah, tá. Beijo. Gente, beijo. Flávio, verdade. Eu tô fazendo um trabalho de previsão pra Flávia, tá? Então ela me pediu sobre um tema específico. Eu olho esses trânsitos no céu e eu falo pra ela quais são as melhores datas pra ela fazer alguns movimentos, né? Isso é verdade. Gente, vou aproveitar, eu vou falar que eu tenho uns minutinhos, então sou astróloga. Tô fazendo atendimentos, na minha bio tem meu site. Vocês podem entrar lá, tem as modalidades de atendimento que eu faço. Se vocês tiverem curiosidade, me manda mensagem, faz uma pergunta. Eu vou ficar extremamente honrada de respondê-los, tá bom? E esclarecer todas as dúvidas também. Quem quiser, vai mandando mensagem aqui, tá bom? Quem quiser conhecer, se apaixonar por esse universo maravilhoso da astrologia, tá? Mari, que saudade! Vou deixar gravada, viu, gente? Então, é isso mesmo. Muito obrigada pra todo mundo. Um beijo grande pra todos. Obrigada pela paciência de quem conseguiu ficar aqui, quem ficou aqui até agora, todo mundo que tá assistindo. E espero que a gente possa trocar muito ainda mais. Se ficou alguma dúvida e você não perguntou por aqui, me manda no direct. Eu respondo pra você, tá bom? Deixa eu ver uma coisa. Gente, agora que eu vi outras perguntas... Prontinho. É isso. Beijo. Tchau, tchau. Peraí que eu tenho que descobrir onde que encerra aqui. Meu Deus. Gente, onde que encerra? Eu não sei. A primeira de muitas, tia Solange. Isso mesmo. Será que é só eu clicar no X?